Eu já até perdi as contas de quantos Ikigais a gente realizou, né? Esse projeto nasceu em 2020, finalzinho de 2020, né? A gente começou e já praticamente 2021 e agora iniciando 2022. Então, sejam todos bem-vindos. Não, 2023, né? 2023. E agora 2023. Então, praticamente a gente está caminhando já para 2 anos. E é sempre assim, é um prazer para a gente, é voluntariado isso aqui, né? Não tem custo nenhum, a gente compartilhar de conhecimento. E hoje o tema é bacana porque a gente vai falar de segurança psicológica, tá? Então, é um ambiente onde praticamente todos nós estamos inseridos. Eu, inclusive, aqui no meu compartilhar da tela, vocês já vão ver minha tela, eu queria compartilhar algumas coisas no nosso bate-papo hoje, né? Geralmente a gente traz um tema voltado para desenvolvimento de pessoas. Vocês já estão vendo minha tela, né, gente? Estão vendo minha tela? Sim, Sim, né? positivo, tá vendo? Sim. Ele está com um delay aqui, mas já vai sair. Isso. Então, geralmente os fóruns que a gente destina é sempre focado em desenvolvimento de pessoas, né? E como sempre a gente faz o nosso boas-vindas, né? Para agradecer a todos pela participação. Muito importante aqui a gente sempre deixar aberto, né? Que esse fórum é um bate-papo, então fiquem à vontade de fazer perguntas, né? Hoje, em especial, a gente fez, né? Nós tivemos nós temos uma convidada ilustre, né? Vai ser bacana a participação dela. E o nosso tema, sempre a gente aborda essa questão do Ikigai, né? Que é o tema do nosso encontro. Então, falar de razão para viver, que é um tema, né? É uma palavra japonesa, que fala sobretudo sobre propósito de vida, a gente sempre ilustra essa questão. E hoje, mais do que nunca, eu queria né, reestruturar hoje, né? A questão de trazer um pouquinho desse ambiente profissional. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas existem várias pesquisas em torno do globo, né, de várias instituições. Em especial, eu trago a Gallup, né, ela anualmente ela faz uma pesquisa né, com várias empresas, com vários ramos profissionais. Acredita-se que essa instituição em especial é a voz dos funcionários pelo mundo. Eu vou trazer alguns dados para a gente aprofundar junto aqui, vocês fiquem à vontade, né? Eu tenho aqui praticamente 20 minutos para a gente poder aprofundar aqui, só para dar um pouco trazer um pouco desse ambiente profissional, já que a gente passa, né, quase 90 mil horas trabalhando ao longo da vida, tá? Quando a gente olha para a pesquisa ela foi feita com 112.312 empresas no mundo. Tá? Os dados que eu vou trazer para vocês aqui são dados de 2022. Ela foi feita com 2.708.000 funcionários empregados em 54 países. Então, a proporção dessa Gallup é extremamente impactante. E no primeiro gráfico, quando a gente olha para esse gráfico de linha, a gente percebe dois dados fundamentais que estão nele, né? A linha azul, ela traduz uma questão de engajamento, né? E a linha, vocês colocam desculpa, a linha verde, engajamento, e a linha azul, não engajados, né? Vamos dizer assim. E isso associado a esse gráfico de globo que está aí na sua tela no canto direito. O que me chama a atenção é esse 21% de pessoas que, na pesquisa, desses 2.700.000 funcionários, demonstra que 21% são pessoas que estão engajadas no trabalho. Esse 79%, né, na pesquisa, aponta, né, a Gallup aponta, numa perda que reflete em 7,8 trilhões, ou seja, dentro do PIB global, em torno de 11% de perda por não engajamento. Então, assim, o que eu vou adentrar com vocês aqui, na própria pesquisa, é mais para mostrar, assim, o quanto que a gente tem de oportunidade dentro da indústria hoje, tá? Então, alguns outros dados. Quando a gente olha, por exemplo,
aquele, né? Eu estou começando a desdobrar isso, né? A gente olha para esse gráfico de linha também, a gente percebe que esse aqui já é os dados negativos de emoções que estão relacionados a um público, né? A esse público que foi feito da pesquisa. Perceba na linha verde, ela traduz a quantidade de estresse em porcentagem, o quanto nós temos de pessoas estressadas com experiências dentro do trabalho, tá? Então, a pesquisa aponta que 44% do público tem experiências de estresse dentro da área profissional. 41%, em torno de 40%, aproximadamente lá em 2021, você vê que esse dado já vem crescendo, né, desde 2009, aponta para pessoas que estão preocupadas dentro do local de trabalho. E num nível mais inferior, né, tanto a questão de raiva e de tristeza, a pesquisa aponta também esses dois indicadores. Então, você consegue perceber lá que em torno de 23% para tristeza no ambiente profissional e 21% em questão de raiva, sentimento de raiva dentro da questão profissional. Aí, o que eu quis trazer, né, que eu acho que é interessante vocês saberem, né? Eu vou começar a desdobrar aqui em relação às áreas regionais. Vocês estão vendo que a pesquisa ela aponta para várias áreas e eu vou destacar um pouco da questão Latim América, tá? E eu abro aqui para vocês, depois eu vou compartilhar esse material para vocês terem, né, até usarem em alguma palestra, porque é bacana demais esse informe. A pesquisa ela diz assim: suponha que você tenha que dizer que do topo da escada representa o melhor grau de vida possível para você, né? E a base da escada representa a pior estilo de vida, né? Que a gente acredita que não é uma questão saudável de se viver dentro da indústria. Quando a gente olha entre o topo e a base, a gente retrata que no globo, 33% das pessoas acreditam que elas se encontram dentro do nível da escada, entre o topo e a base. Então, elas estão muito mais próximas, 33%, né? Foi uma média que está apontando aqui. E aí, quando a gente desdobra por região, a gente percebe que o fator Latim América, onde o Brasil se encontra, aproximadamente 43 é o índice onde as pessoas estão apontando de 0 a 10, vamos falar assim, né? De 0 a 100%. Então, 43% é o índice que as pessoas responderam às pesquisas. E aí, quando a gente olha para o maior número, a gente está falando que a Austrália, a Nova Zelândia, ela, né, em termos de satisfação pelo mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho, é o índice que eles, na pesquisa, apontaram. E o pior índice é o da África, da Ásia, né, do Sul da Ásia. Né? Então, quando a gente relaciona isso dentro da pesquisa, lógico, eu estou apontando também para uma questão específica, olhando aqui para nossa para aquilo que a pesquisa está falando do Latim América. Tanto que depois, quando eu trago isso por uma questão dos 4 pontos que a pesquisa abordou, né, que preocupação, raiva, o próprio estresse, esses pontos especificamente, você vai ver que a gente vai olhar agora, né, para a pesquisa e vocês vão perceber o quanto de oportunidade realmente a gente pode evoluir em termos de Latim América. Aqui, na questão de preocupação diária, a pesquisa aponta assim, em algum momento, você trabalhando na indústria, você teve preocupação, sim ou não? E aí, 40% no globo aponta que tem preocupação, sim, diariamente. E quando a gente olha para o Latim América, 53% estão apontando que tem preocupação diariamente no trabalho. Tá? Isso me chamou muita atenção. Eu posso até depois abrir para vocês, e eu vou estar enviando no material, o relatório que eles consolidam para vocês depois desdobrar a Latim América, porque aí vocês vão ver todos os países da nossa região. Aí um outro dado, né, o dia de estresse, que eles chamam. Você já experimentou estresse no trabalho? Sim ou não? 44% é a média do globo. Só que quando a gente olha
para o Latim América, 50%, aí você vê uma média, pessoas responderam que sim, tem estresse no trabalho. Tá? O outro dado, dia de raiva, o sentimento de raiva, né? Você experimentou o sentimento de raiva, né? Sim ou não? E aí, praticamente, quando você olha que 21% de pessoas estão dizendo que experimentaram sentimento de raiva, e o fator Latim América, ela está lá com 15%, né? A gente já consegue também conectar com várias oportunidades. O detalhe, né? Você vê que no canto esquerdo da tela, né, você consegue ver oportunidades entre a questão de gênero e a questão de idade também, tá? Esse relatório aponta para isso. O outro fator aqui, dia de tristeza, né? 23% estão dizendo que sim, experimento tristeza no globo. Quando a gente olha para o Latim América, 27% disseram sim, tem sentimento de tristeza no trabalho, tá? Experimentar esse sentimento em algum momento. Questões sociais, isso aqui também é um dado super bacana. Pensem no dia de ontem, desde manhã até o final do dia. Pense onde você estava, o que você estava fazendo, com quem você estava e como você se sentia. Você foi tratado com respeito no dia de ontem? Assim, o fator dia de ontem, né? Só para deixar claro, a pesquisa foi feita em 2022. Então, como foi quase, né, 2 milhões e 700 mil pessoas, eles estão falando que em algum momento eles tiveram, sim, foram tratados com desrespeito. Então, 11% no globo. E no Latim América, você já vê uma porcentagem, né, a gente tem 7% aproximadamente desse fator de não ser tratado com respeito, né? Alguma pergunta até aqui? Dúvida? Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Eu queria só falar, né? Vai lá, Thiago. Falar aqui, Thiago. Eu tenho falado de André. Mas se você falar aí, acho que dá para ouvir. Dá para ouvir? Estamos Só ouvindo. fecha. Pode fechar Boa só. Boa noite, pessoal. O compromisso com a segurança é seguir as orientações da localidade aqui. Mas eu gostaria de comentar a respeito do informe que a gente recebeu hoje. Uma ocorrência que teve numa empresa, eu não me recordo o nome, que um empregado, ao que tudo indica, passou por um surto de raiva, por uma revolta que a gente ainda não sabe ao certo, né? E ele pegou um equipamento e prensou um banheiro, aqueles banheiros, como é que chama? Banheiro químico, né? Matando uma pessoa que estava lá dentro, né? Então, assim, que tipo de atenção que a gente está dedicando às pessoas que estão perto da gente, né? Então, isso está acontecendo todo dia no mundo inteiro, né? Então, a gente tem que estar atento a quem está do lado da gente. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Bom ponto, Thiago. Isso talvez reflita bem o que você está falando aqui, ó. Quando a gente olha para a pesquisa, ela fala também, ela traz o ponto do clima, né, do ambiente de trabalho, né? E principalmente na questão, né, liderado, né? Você vê que a pesquisa aponta que 45% estão falando que tem sim problemas com o clima. E quando a gente e quando a gente olha para a instância da Latin América, você também já nota muitas oportunidades da gente estar melhorando. Ou seja, o clima na, na referência aqui global em relação ao Latin América tá muito próximo da média. Se sobressai assim alguns fatores para que a gente possa evoluir na questão do clima de trabalho, principalmente essa questão de aproximação ou até mesmo segurança psicológica entre as pessoas, que é o tema da nossa palestra hoje. Eu vou abrir rapidinho aqui só para você ver esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Eu tenho ele aqui aberto. Esse é o relatório que eu vou enviar para vocês aqui no chat. Ó. Ele traz, né, todas essas abordagens que eu falei. Eu não verifiquei se tem em versão em inglês, mas aí pode entrar no site lá.
E o que me chama a atenção, eu vou pegar aqui um ponto dessa questão do Latim América. Você vai ver que ele tá desdobrado, esse aqui, ó. Tem o Canadá, né? Próximo é o Latim América. Ele desdobra para cada um desses clusters ali, vai desdobrando. E aqui nosso, né, as regiões de Latim América. Se você quer especificamente olhar pro Brasil, e aí, por exemplo, eu vou só vou dar um spoiler aqui do engajamento de pessoas. Você clica aqui, ó, para comparar, né, os países, e ele vai te dar exatamente o percentual de cada unidade. E aí, por exemplo, a gente consegue notar que na pesquisa feita nas 54, né, nos 54 países que, que a Gallup aborda, principalmente para esse tema de engajamento, na nossa região, Nicarágua é o que tem se sobressaído. O Brasil, ele está aqui em sexto lugar, ó. E o Guatemala, né, acho que Bolívia seria o país com porcentagem menor aqui no relatório. E aí ele traz alguns comentários sobre essa avaliação. André, mas o que que isso para mim é importante eu saber, né? Acho que para você, principalmente você que trabalha no mercado né, profissional, que atua diretamente com pessoas, é importante para você saber as oportunidades que você tem. Eu falo isso tanto na esfera horizontal quanto na vertical, quando você exerce ainda uma liderança, tá? Porque são vários dados, muita informação, que eu acho que é importante para complementar, inclusive a palestra que a gente tem hoje com a Juliana, tá? Que eu já percebi, né? Eu já vou abrir o nosso canal aqui, que ela já está aqui com a gente. Já estou aqui já. E já adorei que vocês falaram aí. Eu fiz uma complementação no chat. é, Ontem eu fiz uma publicação da Matriz das Empatias. Não sei se vocês já leram esse livro, Empatia Assertiva. Tem inclusive um videozinho no Valer que ele fala exatamente isso. O quanto que a gente está conectado com as pessoas, né? Isso. O que que levou a pessoa a fazer aquilo? Será que ela já não estava apresentando alguns sintomas, alguns comportamentos? E aí ele fala dos 4 tipos, basicamente, tá? De empatias. A gente tem a empatia nociva, que a gente acredita que está se importando com a pessoa, mas não está confrontando, né? Tem o medo, eu vou me indispor com ela, eu vou fazer isso. Aí tem a insinceridade manipuladora, gente, que isso é o que mais acontece. Mas quando a gente coloca um nome desse aí, né? Ninguém vai falar que faz, né? Eu não sou sincero, eu manipulo. Tá louco. É a primeira coisa. Eu já identifiquei um monte de gente que está nisso daqui, já estou chamando para conversar, para a gente poder fazer a pessoa, é a aceitação, né? O quanto eu consigo me enxergar. E a gente não está 100% em um quadrante, isso que é legal, que a gente às vezes oscila entre os quadrantes. E aí, uma vez que a gente oscila entre esses quadrantes, aí é importante a gente conseguir identificar que a gente está naquele quadrante que a gente não quer estar e o que a gente precisa fazer para sair de lá. Eu coloquei no chat aqui o postzinho que eu fiz, aí tem todos os detalhamentos, eu escrevi um pouquinho mais, mas esse é um livro aí que tem total conexão com o que vocês falaram até o momento e com a segurança psicológica também. De fato. Era Juliana, só seja uma bem-vinda, né? conexão. Obrigada, Muito obrigada. bom, né, ter aqui você com a gente, né? Eu acho que vai ser muito pertinente esse tema, porque a gente está falando de ambiente profissional que arremete a pessoas, né? Então, acho que para o nosso Ikigai hoje, acho que não seria, né, de outra forma, gratidão, né, por você estar aqui com a gente. E aí, só para fechar, então, né, essa questão dos dados, né, que eu mencionei anteriormente para vocês, e aí, de novo, eu vou compartilhar, porque acho que é legal para vocês fundamentarem, estudarem mais a respeito. A Gallup, ela inicia sobre a questão de engajamento. E aí, quando ela desdobra para os sentimentos de seja raiva, seja estresse, seja tristeza, né, esses sentimentos que estão associados às pessoas, o que que a gente percebe? Que o índice por ser baixo de engajamento, em algum momento tem interação com o sentimento que está associado ao grupo onde ela está inserida. Seja, como eu falei, na vertical com pessoas da própria área ou com a própria chefia, né? E aí, se em algum momento existe a interferência
ou a desproteção em relação né, ela não se sentir segura, né, nesses 4 pontos que a Juliana já comentou com a gente, pode ter certeza que os relatórios, os dados do relatório apresentado se faz, né, é o resultado que tá aparecendo para a gente, tá? Então, acho que é bacana a gente complementar isso para vocês, né, quando forem estudar, entenderem, poxa, está falando de engajamento, de pessoas que não estão engajadas, né? Pode ser que elas estejam em algum momento comprometidas, mas em algum momento o resultado final não está aparecendo. E aí eu estou falando isso porque, não em detrimento a isso, existe uma questão que acaba arremetendo ao ponto da própria saúde da pessoa. E aí, né, não só o gasto com o PIB, né, que está falando, né, da própria empresa, com a perda, mas também com a questão da pessoa, né, onde ela está inserida, a família. Tá? Então, esse ambiente, não tem como dizer que em algum momento isso pode também ter alguma interface. Tá? A gente é um indivíduo, então a gente tem que respeitar as pessoas por isso. Se ela não vai bem no trabalho, ela não vai bem em casa. Se não vai bem em casa, ela pode interferir com o ambiente profissional. Nossa, a gente é bem servido. Até café a gente tem aqui hoje. Quentinho, gente. Quentinho. Tá Tá bom? chique o negócio. Acho que da próxima vez eu vou para aí. E você sabe, Juliana, eu vou passar para você o controle. Eu venho de uma geração do trabalho que iniciei em 97, 95, 96, que os meus chefes bem mais antigos, eles diziam assim, ó, aqui dentro você tem que trabalhar, né? Vida social, né, questão pessoal sua lá fora, aqui é trabalho, não se mistura, tá? Não se mistura. Falei, aí a gente entra assim até meio, né, preso, né? Falei, caramba, cara, aqui é foco em resultado, né? Os seus problemas deixa lá fora. Então eu vim dessa geração, né? O pessoal brinca comigo, eu tenho 44 anos, então eu comecei nessa fase 96, 97, né? Minha questão profissional, e eram pessoas mais firmes nessa questão de conduta, né? Tá bom? Então, de repente, você se enquadra nesses ditos mais antigos, assim, acho que a nova roupagem, né, da nossa década, né, veio para quebrar muito disso. Não dá para desvencilhar a pessoa, né? Não dá, e até porque a gente está falando de hoje de um universo onde as pessoas, elas, às vezes, até acabam trabalhando dentro de casa em home office, então... Bom, Ju, tá contigo aí, tá? Assuma o controle, fique à vontade. Tá ótimo. Eu tô só com uma Queremos... tela, gente, então eu não vou conseguir ver se Tá vocês bom. colocarem comentário, alguma coisa, se puder me ajudar aí, porque ontem acabou o mundo, eu tô no Rio de Janeiro, né? Acabou o mundo aqui. Muita chuva, relâmpago, trovão, aí queimou minha tela. Graças a Deus a televisão não queimou. Eu fui ver a geladeira e tal, queimou a tela e deu problema na máquina de lavar. Mas vai resolver. Até o final da Não, bom. semana o mecânico vem aqui para arrumar a máquina. O importante é manter a segurança psicológica, né? Ou sempre respira fundo e tá É tudo isso aí. certo. Como um pote de sorvete, brincadeira. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Janela. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo já aí minha tela? Sim. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho aí. Primeiro, agradecer, né, vocês aí, a Elizabeth também, que fez o primeiro contato, o André, todos vocês aí, pela participação também. Contem comigo o que eu puder ajudar. Em janeiro, infelizmente, tive um problema, não consegui, dei um bolo aí, né, no Ikigai de janeiro, peço desculpas, mas a gente está aqui agora para poder contribuir um pouquinho. Eu começo a falar sobre segurança psicológica, né? E eu coloco aí conexão, colaboração e diversão. Falo para guardar essas 3 palavras, e quando vocês falam de engajamento, ela está dentro dessa conexão, né? O engajamento é a presença, é querer fazer, é se conectar de verdade. Então, eu falo que se você pega conexão, colaboração e diversão, é aplicar e repetir. Tem uma pequena apresentação minha aqui. Não vou entrar em detalhes, mas hoje dentro da Vale eu estou como coordenadora de confiabilidade de equipamentos industriais no CTSS. Eu já atuo como gestão de pessoas, de equipes desde 2006.
Comecei bem nova nessa parte de gerir equipes, gerir pessoas e entender que pessoas não tem área de exata e de humana, tem área de gente, né? A gente tem que sempre pensar que as pessoas estão no centro de verdade. E aí eu tive que unir toda a minha formação técnica a um desafio que eu tive. Eu tive em 2007, eu recebi uma equipe de 200 pessoas, todas diferentes, culturas diferentes. 7 anos depois, eu fui gerente de engenharia da Manserve, cuidando de todo o território nacional, além de ter pessoas de níveis, culturas e regionalidades diferentes, então tinha que viver intermediando conflitos entre clientes, desejos, porque compro uma coisa que é que entregue outra, né? Hoje eu sou cliente, agora eu entendo. Então, eu tive que cada vez mais ir me especializando nessa parte, né? Na parte de comportamento. Então, eu fiz uma pós-graduação em competências comportamentais, eu sou certificada internacional em segurança psicológica, sou mentora de carreira, sou analista comportamental da Disque Talent. E aí estou com uma missão para esse ano entrar no mestrado para desenvolver uma metodologia de medição de segurança psicológica. Como vocês vão ver, em qualquer pesquisa que vocês fazem, é pesquisa de clima, de engajamento, psicossocial, mas não tem hoje uma medição fundamentada direta da segurança psicológica. A gente só tem indicadores indiretos. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Eu sou idealizadora do projeto ELA, Engenharia, Estratégia e Liderança. Dentro dele eu tenho um grupo só para mulheres também, e tem vários outros projetos. E eu tenho um propósito, né? Quando a gente está falando de Ikigai, né? Qual é o nosso propósito de vida? O meu propósito é compartilhar conhecimento e inspirar pessoas. Então, enquanto eu estiver fazendo isso na minha vida, eu estou alcançando o meu propósito. Se eu estiver num lugar que eu não consigo fazer isso, o que eu faço? Tento mudar o lugar. Se eu não conseguir, eu mudo de lugar. E foi isso que eu fiz em maio de 21. Eu estou na Vale há 16 meses, tá, gente? Em maio de 21, eu pedi demissão. Eu era gerente de manutenção na Suzano, papel e celulose. Eu estava vindo de um ano dentro da Suzano com muitos assédios morais, questão de bater na mesa, de xingar, de gritar, de não deixar falar. E eu tentei mudar o ambiente. Mas chegou um momento que eu vi que eu não estava conseguindo contribuir, compartilhar conhecimento, muito menos inspirar pessoas, porque eu não podia nem falar. Então, eu estava no lugar errado, acordei um dia, mandei minha carta de demissão e estou cada vez mais feliz com a minha decisão, não me arrependo em nada. Eu falo que a gente tem um superpoder. O nosso superpoder é o superpoder da decisão. Então, se a gente aprender a usá-lo, por mais medo que dê e frio na barriga, vale a pena. E a gente vai colher os frutos e cá estamos hoje, né? Então, vamos lá. A segurança psicológica, ela começou a ser estudada em 1940, 1960. Tem pouquíssimas literaturas e teorias nessa época, só que a Amy Edmondson, em 1990, ela começa a fazer uma pesquisa na área clínica, na área médica, para entender o que levava alguns, mas principalmente crianças, né, bebês recém-nascidos, a morrerem, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta. E no meio dessa pesquisa, ela conseguiu encontrar alguns fatores que eram comuns em determinadas equipes. Então, quando você fala determinadas equipes, o que difere uma equipe da outra são pessoas e a forma de liderar, ou de chefiar, ou de mandar. Então, ela viu que isso estava ligado diretamente com o comportamento. Em algumas equipes, as enfermeiras tinham mais facilidade de conversar com os médicos, em outras menos. De questionar uma prescrição, um remédio, um medicamento. Ah, mas esse daqui foi o médico que mandou, quem sou eu para questionar? Nossa, mas essa dose está alta. Ah, mas ele sabe o que está fazendo. E a gente fica sempre no subentende-se, né? Ah, eu subentendo que ele sabe, não vou questionar. Se ele está mandando, ele sabe o que está mandando. Para que eu vou lá falar? Eu estou aqui para obedecer. E aí é muito disso que você falou lá atrás, né? Lá na década de 90 e tudo mais. Eu comecei em 2003, não foi de 90, mas foi bem lá no comecinho. E era muito isso. A gente tinha que executar ou fazer exatamente aquilo que mandava. Se você perguntasse, era um grande erro.
E ela definiu, durante essas pesquisas, tem um livro dela que é A Organização Sem Medo, eu estou até com ele aqui. Organização Sem Medo, é o livro da Amy Edmondson, que ela define basicamente que a segurança psicológica é a permissão para a franqueza. E aí que é o ponto crucial, as pessoas confundem segurança psicológica com diálogo aberto e transparente, principalmente na Vale. A gente está aqui dentro, e aí a gente tem lá, né, os nossos comportamentos-chave, e aí o pessoal fala assim, ó, calma aí, diálogo aberto e transparente, tem que anunciar, né? O primeiro erro começa que eu tenho que anunciar que eu vou fazer um diálogo aberto e transparente. Se eu tenho que anunciar, eu não tenho segurança psicológica para fazer isso. E o falar é uma das coisas. Então, o que eu fiz? Eu fui juntando elementos para ficar mais claro o que é a segurança psicológica, porque de setembro até dezembro do ano passado, eu cheguei a fazer 18 palestras dentro da Vale. E quando a gente via algumas situações, o pessoal sempre atrelava segurança psicológica com o falar. E não é somente o falar. Por isso que eu coloquei aquelas 3 palavras: conexão, colaboração e diversão. Isso é a segurança psicológica. Em 2016, fazendo esse link, em 2016, a Google, eles encomendaram um projeto chamado Projeto Aristóteles. Nesse projeto, eles conseguiram elencar 5 características que diferenciavam equipes que davam um melhor resultado. E é que aparecia fortemente que era o fato das pessoas assumirem riscos, não se sentirem envergonhados, terem segurança, eles não tinham um nome para isso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler todo esse projeto, que é incrível, eles falam que foi aí que eles começaram a recorrer aos estudos, a livros, né, referências bibliográficas, e identificaram que aquelas características era a segurança psicológica. Então, eles conectaram isso ao que a Amy Edmondson falou lá em 1990, quando ela fez os testes, quando ela fez as pesquisas de campo. Então, calma aí. Eu tenho isso dentro do Google. Eu tenho equipes diferentes que dão resultados diferentes. E o que difere elas não é só mais a franqueza em falar, é a parte da segurança, é não estar envergonhado, é assumir riscos. Começa a se ter vários fundamentos, elementos diferentes. E aí a gente confunde muito, né? Segurança psicológica é saúde mental. Agora estão falando de segurança emocional. Gente, segurança emocional, se eu for falar só da emoção e o restante. Quando a gente fala da psicologia, da segurança psicológica, a gente está também falando da emoção, do comportamento, do sentimento, que são coisas diferentes. É que muitas das vezes, por não entender em si, a gente começa a empregar palavras de uma forma errada, né? Equivocada, digamos assim. E aí eu pego e faço um apanhado aí. Coloquei 2022, que eu falei assim, eu ouvi um monte de coisa, será que dá para fazer um compilado do que é a segurança psicológica? Então, eu faço uma tradução livre da segurança psicológica como 2CD, conexão, colaboração e diversão, que permite eu ter pessoas conectadas a pessoas, a processos e a ambiente, que se conectam e colaboram para ter resultados sustentáveis e que se divirtam, porque tem que ser bom. Eu estou vendo que vocês estão aí na fábrica ainda, esse horário, é porque é gostoso, é porque é bom, porque isso traz felicidade, porque de certa forma isso dá um prazer. Então a diversão não é ficar sorrindo todos os dias, mas é nos dar prazer, é uma recompensa. Adianta falar, eu vou lá, vou entregar, mas vai ser ruim, vai ser, eu falo, gestão de sangue, eu não posso falar, eu não posso assumir risco, eu não posso errar, se eu errar eu tenho que esconder, até chegar a hora de explodir, que aí foi o que aconteceu sobre esse relato que vocês colocaram mais cedo. O que levou ele a fazer o que ele fez, a prensar um banheiro químico? Será que ele estava conectado, colaborando e se divertindo? Com certeza não. Quais foram os comportamentos que foram ativados? Será que ele precisava de atenção e ninguém deu ou ninguém percebeu? Ele precisava de ajuda e não soube pedir, mas a gente também não soube oferecer? Então, isso tudo dá para mapear.
Isso tudo dá para mapear. Então, quando a gente faz essa conexão, colaboração e diversão, a gente começa o quê? Permitir que as pessoas falem com franqueza, participem com ideias, dúvidas, pedidos de ajuda, discordâncias e leveza. A gente para de pré-julgar a pessoa que discorda ou que pergunta, porque normalmente a pessoa é tirada como reativa. Esses dias teve uma pessoa que chegou e falou assim: Ju, eu vou parar de perguntar. Eu falei, por quê? Porque toda vez que eu pergunto, fulano vem falar que eu sou reativo. Eu falei, então você pega a palavra reativo e vai ler lá no dicionário e mostra para ele o que é ser reativo. Você está sendo reativo, mas ser reativo não é ruim. Ser egoísta é ruim? Ser altruísta é ruim? É tudo equilíbrio, interpretação e como a gente coloca as palavras. Às vezes a gente não sabe o significado daquela palavra e usa de uma forma que a gente bloqueia criatividade, participação, levando aquela pessoa a assumir comportamentos ou ter comportamentos que vão levar ela a um acidente, muitas das vezes fatal. Gente, eu estou na Vale 16 meses, quantas pessoas morreram aqui? Eu falo, cada vez que é uma pessoa que morre, você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou ter orgulho de trabalhar numa empresa que morre gente? Será que amanhã vai ser um colega meu que vai estar lá do meu lado que vai morrer também? E o que eu estou fazendo para fazer diferente? Então a gente tem que se indignar e participar, se conectar, colaborar, ser divertido para mudar o cenário. Então esse é o resumo aí do que é a segurança psicológica para a gente começar a entrar na parte dos fundamentos. Como é que tá aí? Perguntas? Alguém levantou a mão? Tem alguma contribuição? Gente, vocês fiquem à vontade, tá? Boa. Pessoal, tem alguém que quer perguntar algo agora? Juliana, boa noite, é Wagner. Oi, Wagner. Eu acho que assim, o tema é muito bacana, cara. Eu tô assim, fiz várias anotações, tô fazendo várias anotações aqui, mas aí eu entrei ao mesmo tempo eu fui pensando aqui como trabalhar, às vezes, os diferentes níveis que a gente tem, às vezes de pessoas, personalidades dentro de uma equipe e tal. E aí você faz a colaboração, a conexão, você tenta trabalhar, né, a colaboração de todos, né, ter um ambiente colaborativo na todos, mas a diversão, talvez, você proporcionar, às vezes, num grupo que você tem muita diferente idades, gêneros, tudo, às vezes alguns ainda fica muito reativo, né? Eu falo isso porque eu tenho gente na minha equipe, pessoas da minha turma mais sênior e muitos novos, né? Então, os mais novos a gente consegue até trazer, fazer uma dinâmica e tal, mas às vezes aqueles que são mais antigos, mas eu sempre fiz desse jeito e eu não entendo até hoje, né? Então a turma às vezes não entende, às vezes um novo jeito de liderança, sabe? Então você tem que ficar usando meios o tempo todo. Queria que você me falasse se tem algumas dicas, alguma coisa, ou como a gente pode ainda trabalhar melhor isso, sabe? Sempre tem dicas. Temos vivências, né? Eu acho que essa é a troca, isso que é o legal. E assim, Wagner, quando a gente fala na diversão, a gente já quer atrelar logo a uma dinâmica, a uma situação diferente, né? Vamos sair da caixa. Tem um livro que ele é muito legal, não sei, deixa eu ver se ele está aqui. Tem um livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Pense dentro da caixa. Uma vez eu estava numa livraria e aí eu vi esse livro, Pense Dentro da Caixa. Eu falei, nossa, tá tudo errado. Eu passei um ano inteiro ouvindo um diretor numa empresa que eu trabalhei falava o seguinte: tem que sair da caixa, pensa fora da caixa, sai da caixa, pensa fora da caixa. Aí tem um livro falando que eu tenho que ficar dentro da caixa. Falei, não, tem coisa errada. Pelo amor de Deus, tá tudo errado. Aí eu tenho que ouvir um falando para sair da caixa e o livro tá falando que é para eu ficar dentro da caixa. E por que eu trouxe isso conectando com o que você está falando, tá, Wagner? Porque muitas das vezes a gente quer sair muito da caixa para fazer coisas diferentes para agradar as pessoas. E dentro da caixa é suficiente. Principalmente quando você vai lá para o pessoal que já é mais sênior, que já tem uma forma, um mindset fixo. Tem um livro, gente, vou dar uma bibliografia aqui para você, uma lista, vocês vão correndo para a biblioteca. Tem um livro Mindset, um Mindset, eu gosto muito de ler. Então, assim, esse ano já foram 2, já estou no 3º já. Tem um livro chamado Mindset, que ele fala da diferença do mindset fixo e o de crescimento.
Normalmente, aquele que fala, eu sempre fiz assim, e vive nos muros das lamentações, ele tem um mindset fixo. Tem uma mentalidade que para ele não precisa mudar. Porque ele conseguiu tudo que ele tem hoje fazendo dessa forma. Ele conseguiu uma casa, casar, ter filhos, formar os filhos, uma tranquilidade, falta pouco para aposentar, se já não for. Aí você vai e fala para ele sair da caixa e fazer diferente. Isso dói. Isso dói, não tem lógica para ele. Para que eu tenho que fazer diferente se tudo que eu conquistei até agora foi fazendo do jeito que eu faço? Os meus comportamentos me atendem. Se não está te atendendo, o problema é seu. É mais ou menos isso. Então, quando a gente sai muito da caixa, a gente acaba abrindo uma situação para determinar. Por isso que, assim, gente, pessoas, lá em casa somos 5 filhos. Minha mãe fala que é um dedo de cada. Um dedo de cada. Vários dedos, né? Cada dedo de uma mão é um filho. Nenhum é igual. Ela nunca vai poder pegar o mesmo anel e colocar em todos os dedos, não vai servir. Então eu tenho que ter métodos, formas diferentes para fazer. E às vezes, para a maioria dessa mão, né, desse time, dessa equipe, vai ser a forma que está dentro da caixa. Para despertar para ele ir para um mindset de crescimento. Para você fomentar ele pensar diferente e ele trazer essa proposta para você. E acontece. Só que a gente não pode desistir. Só que cansa. Ser gestor de pessoas cansa, ser líder cansa, ter que ficar ouvindo cansa, tem que falar 10 vezes cansa. É uma energia lascada, se a gente for ver. Cansa, mas funciona. Funciona. Às vezes tem gente que fala assim, quero ser gestor. Ótimo. Todo mundo pode ser. Tem os que nascem já com essa característica, mas tem outros que não. Gente, em 2006 teve um diretor que chegou para mim e falou assim, um gerente, que falou assim, ó, você vai ser coordenadora daquela equipe ali de, acho que era 80 pessoas, só que não vai dar certo não, tá? Daqui um ano, menos de um ano você vai pedir para sair porque você não vai conseguir, você não sabe lidar com pessoas. Para mim foi o gatilho de pensar em todas as alternativas para me conhecer, autoconhecimento, para eu ajudar as outras pessoas a se conhecerem. Então, às vezes, nem a gente se conhece. Quem dirá a gente é conhecer o outro. Então, a dica que eu dou, Wagner, muito alinhada no que você precisa para a gente entender, é o autoconhecimento. Será que eu me conheço o suficiente para lidar com o outro? Será que eu sei o comportamento do outro ou o que o outro está precisando para ser feliz? Porque a diversão aqui é a felicidade. É o que me dá prazer. Para uns dá prazer fazer hora extra. Aí vai tirar a hora extra do cabra. Não pode mais fazer hora extra. Não posso falar isso para ele. Eu tenho que pensar na forma como eu vou tirar isso, porque na verdade para alguns é dinheiro, para outros é prazer por estar na empresa fazendo entregas. Ou muitas das vezes porque ele tem um problema em casa que ele não quer voltar para lá. Quais são os gatilhos? Quais são os ativadores? A gente está conectado de verdade, é a empatia assertiva. Eu me preocupo com ele e me preocupo com o futuro dele de forma genuína. Eu me conecto com a vida dele, porque a gente fala muito em vida pessoal e profissional, né? Márcio Fernandes tem um livro chamado Felicidade dá Lucro. E ele fala claramente lá, a gente tem uma vida, a gente não tem um interruptor não, que muda, agora é pessoal e agora é particular, é profissional. Não existe, existe a nossa vida. Se antes a gente tinha que desligar o interruptor para entrar e não podia falar nada, ela entrava com a gente, mesmo desligada, e atrapalhava muito. Se hoje morre 5, antes era 50. Então, é um pouco dessa conexão nossa para entender como fazer e gerar isso, porque não vai ser igual para todos. De fato, Ju. Oi. O Márcio levantou a mão, acho que tem uma pergunta. Tá.
Quer abrir a câmera não, gente? Porque eu só vejo um quadradinho preto e tô falando sozinha para a tela. Agora eu abri a minha aí. Eu também vivo isso. Eu gosto de ver as pessoas. Primeiro, te parabenizar. Muito obrigado, né, o André, pela oportunidade de estar ouvindo ele aqui hoje, você. E traz isso aqui, né? Essa alegria mesmo no coração, esse conforto. Eu estar aqui hoje em Carajá, a gente ter passado um dia, né, que estendeu um cadinho, mas está gostoso estar aqui agora, né? Me surpreendeu muito do que está acontecendo aqui. Primeiro, eu agradecer mesmo, falar, abrir meu Que bom. coração. Porque Obrigada. eu sou muito isso, muito coração. De te ouvir com essa leveza, fez cosquinha no peito mesmo. Então, muito Que obrigado. delícia. Primeira vez que escuto e fiquei muito feliz. E, e gostei muito, né, da fala, que coincidiu com uma coisa que eu tenho compartilhado com as pessoas. Você trouxe uma palavra aí que, assim, fala com as pessoas, gente, vamos substituir essa palavra, o tal do reativo. A gente está matando o mensageiro, tá podando as pessoas de falar, a pessoa não pode expressar porque ela é reativa. Ou se ela ouviu aquilo naquele momento, ela só vai conseguir responder naquele momento. Não é? Ela quer expressar a ideia e tudo, então, de te ouvir falando, acho que muito mais compartilhar, de ficar feliz de você ter falado sobre isso, da gente mudar essa chavinha mesmo. Acho que é uma chavinha que a gente pode trabalhar ela bem, substituir palavras, né? E quando o Wagner também traz essa outra fala, que eu estava pensando já na questão do reativo, né? E quando o Wagner traz, que acabou colocando um pouquinho também, eu me coloco na turma dos veteranos, que às vezes chega alguém, igual estava com a nova gestora na área, falando, nossa, você tem um desafio grande, né? Que ela está tentando lapidar algumas coisas, você tem uma equipe muito séria. Ao mesmo tempo que te traz muitas soluções, te traz muito problema, né? Porque cada um já tem seu hábito, seu costume, como que você vai fazer para dar a sua entrada e administrar isso? Então, acho que trabalhar com gente, igual você falou, eu entendo que é abrir coração, da mesma forma que ela traz as ideias, eu, do lado de cá, tenho que abrir meu coração, entender o que ela está trazendo, qual que é a proposta, o que eu dou conta, e devolver para ela o que eu não dou conta, e administrando isso, para a gente achar um equilíbrio. Eu acho que trabalhar com gente, né, só compartilhando mesmo, acho que tudo isso que foi dito foi muito rico aqui para mim. Eu queria reforçar muito a questão do reativo, identificar atento com relação a isso e trabalhar com gente. Existem técnicas, mas não tem receita de bolo. Cada um é cada um. A gente tem que saber em qual momento, né, que você joga um temperinho com açúcar para um, que hora que você joga um pouquinho de sal, tem hora que tem que ser pimenta, e tem hora que você tem que deixar quieto para poder crescer. A massa ela vai desenvolver. Até a massa tem que dar um repouso. Então, acho que é te agradecer. E se deixar, eu estendo mais a fala, né? Daqui a pouco a turma ali, Tiago Diniz, e a turma já puxa a orelha, né, André? Senão eu falo demais, Elizabeth. Então, se isso juntar mesmo. nós dois, já era. Vamos agradecer. até amanhã aqui. Tem assunto demais. Um copo d'água do lado já era. Então, parabéns mesmo. Muito obrigado a vocês. Assim, alegraram mais o meu dia e minha noite. Ai, obrigada. Muito bom ouvir isso. É a questão das palavras, né? Eu vou adiantar, eu não vou chegar no slide, mas eu vou falar dele. Quando a gente passar por ele, aí a gente já dá como falado, essa questão do coração, né? Não sei se vocês, acredito que vocês já devam conhecer a Brené Brown, né? Que ela é autora aí de vários livros, né? A Arte de Ser Imperfeito, Coragem para Liderar. E ela fala em alguns dos livros dela sobre que antigamente a gente precisava de músculos. Hoje, a gente precisa, né, do cérebro, e amanhã a gente vai precisar do coração. Só que o amanhã é o hoje, né? Então, assim, não dá para desconectar. Então, quando eu trouxe a palavra conexão, é tudo isso. A gente precisa, sim, né, estar bem fisicamente, a gente precisa, sim, dar razão, mas a gente precisa se conectar com o coração. Pessoas, comportamento. E quando a gente vai para a parte de confiabilidade humana, eu sou especialista em confiabilidade, e dentro da confiabilidade tem um braço da confiabilidade humana. A gente divide falhas, qualquer tipo de falha, em 2 pontos, em erros e transgressões. Só para vocês terem uma ideia, os erros eles podem ser mensuráveis, eu consigo quantificar. As transgressões, que eu estou descumprindo, é um descumprimento, as transgressões, elas não são mensuráveis.
Porque horas elas são intencionais e não intencionais. E as transgressões, elas estão ligadas diretamente a comportamento. Comportamento. Eu não sei quando ele vai agir daquela forma. Eu posso ter uma propensão, uma probabilidade de que aquilo vai acontecer. Mas a transgressão, os comportamentos são muito mais difíceis. Porque o ser humano é uma máquina complexa e falível. Né? Então, por isso que eu preciso da mente, do coração e dos músculos. E cada vez mais ter técnicas para a gente conseguir mensurar algo que ainda não é mensurável. Mas que dá para a gente mapear, mitigar, se conectar para que isso não aconteça. Para que comportamentos explosivos não aconteçam. Porque nem às vezes, a gente mesmo às vezes sabe quando que vai agir de uma determinada forma. Tem uma live lá no meu canal no YouTube que eu fiz com o meu neuropsicólogo. Depois que eu tive Covid, eu tive lapsos de memória, eu fiquei 1 ano com o neuropsicólogo fazendo tratamento, graças a Deus melhorei. Mas aí eu chamei ele para fazer uma live. Eu sou ousada, né? Fui lá e falei, doutor, faz uma live lá no meu canal. E aí a gente falou sobre emoções e sentimentos, que são coisas diferentes, e quando que a gente quer controlar isso. Por que a gente precisa controlar? Controle das emoções, PNL e tudo mais. Então, é bem legal que fala e se conecta totalmente com o tema. Beleza? Muito bom. Tem mais uma pessoa que levantou a mão? Pode falar, André. Patrícia. Patrícia, fica à vontade. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me Tudo ouvindo? ótimo. Sim. Bom, primeiro, parabéns, tá, Juliana? Eu me conectei muito com você, com todos os seus pontos de vista, e assim, é sobre se conhecer, o autoconhecimento que a gente consegue ajudar outras pessoas. Sobre a fala do Márcio, que eu achei muito interessante, sobre pessoas reativas. É um viés, o que a gente considera uma pessoa reativa? Pessoa que desafia o status quo é reativo? Então, assim, às vezes, o reativo que a gente considera é aquela pessoa que vai te trazer informações preciosas de coisas que você não está percebendo. Então, às vezes, a gente rotular as pessoas por terem características diferentes da nossa é um erro que a gente comete, sabe? Eu achei muito bacana a fala do Márcio. É isso, sabe? Às vezes a gente rotula as pessoas porque eles têm formas de expressar diferente da nossa. Eles têm uma postura diferente da nossa. Então, a gente parar para pensar se ele está sendo reativo ou ele está desconfortável, né? Na comunicação não violenta, ensina isso. Quando alguém traz alguma coisa para você de uma maneira muito intensa, é porque a dor que ele está sentindo também é muito forte. Identifica qual que é a dor do outro, que aí você consegue separar por que ele está tendo aquela reação que às vezes não é tão legal, né? Então, usar também a comunicação não violenta é uma técnica bacana para a liderança, para a gente se perceber e entender, e não levar muitas vezes para o lado pessoal. Não, está me afrontando, não é isso. Às vezes a pessoa está com uma dor e ele não consegue ter uma inteligência emocional para expressar aquele problema. Muito bom. E aí eu falo que normalmente a gente quer que todo mundo seja igual a nós, né? Se é diferente, pronto, já não presta, é reativo, é isso e aquilo. Marshall, ele fala muito no livro, né, Comunicação Não Violenta, exatamente, ele dá alguns exemplos sobre isso. Eu encomendei um livro agora sobre introvertidos. Falei, gente, eu preciso ler sobre isso, porque eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, e o introvertido também dá resultado. E assim, então, e chega muitos mentorados para mim que são 100% introvertido. Aí eles falam, eu vim fazer mentoria com você porque eu quero ser igual a você. Eu falei, esquece. Ninguém vai ser igual a ninguém. Então, é fazer com que as pessoas se aceitem, se conheçam para poder usar os seus poderes em cada situação. E isso falta, né, Patrícia? Falta bastante. Infelizmente. Isso aí tem que ser matéria de ensino fundamental. A gente tem que aprender lá na escolinha, prézinho. Isso aí. Eu puxava o Juliana, prazer, Anderson Simão. Estou aqui com a mão do Thiago, mas é Anderson Simão, tá? Tá bom, fala aí. Eu tô com o computador dele aqui. Primeiramente, obrigado, né, por ter aceito aí
né, esse bate-papo com a gente. E coincidência foi o bate-papo do 360, né, que o Bartolomeu puxou, segurança psicológica. E quando a gente fez isso aí, a primeira pergunta de um coordenador, eu tô aqui em Carajás, né? A gente tem uma mina que está parada aqui, que é Maganês. O bate-papo era segurança psicológica, e a preocupação dele era produtividade. Então, se ele tivesse mudado a pergunta dele, nossa, nós estamos com uma mina parada, o que nós podemos trabalhar com a segurança psicológica desse pessoal para retornar? Então, acho que na Vale, eu recebi um desafio agora, conhecendo você aqui, eu vou te chamar no Teams, a gente vai conversar muito, é a confiabilidade humana. Então, nós criamos vários times de confiabilidade nos equipamentos, mas vai chegar, quando a gente começar a estratificar, a gente vai achar a causa raiz de confiabilidade humana. Então, eu acho que é uma coisa muito ligada aí, né, que a gente está aqui, eu vi que você está com o Cláudio Mendes no seu time aí. Isso, tô lá. Conhecimento, dojo. Hoje eu estou responsável pela capacitação técnica dos dojos. Que bacana. E eu vim da mesma escola aí do André, eu vim de 20 anos aí da Toyota também. E faz 3 anos que eu estou agora aqui em Carajás. E estou muito contente de ter recebido todo esse pessoal hoje aqui agora do Dojo de Segurança. São 15 pessoas, né, que a gente está falando só sobre segurança. E igual você falou, é um absurdo a gente saber sobre mortes dentro da Vale. Hoje a gente teve um bate-papo com o pessoal da Toyota, onde falamos de 70 anos e nunca teve uma fatalidade. Ah, que sonho. Que sonho que se realiza, viu? Porque é possível, gente. Se realiza. Então, assim, eu acho que aqui é só o início do bate-papo, que todo mundo vai chamar você. E você vai ter que agora aguentar, porque eu vou te chamar direto. Eu tenho Fica várias tranquilo, pode reuniões chamar. e comitês onde eu estou trabalhando sobre confiabilidade humana. Eu tive num fórum, teve um fórum com toda a confiabilidade do Corredor Norte, e o pessoal me chamou para fazer um behavior, né? Era um behavior, aí virou quase uma palestra sobre confiabilidade humana. Depois eles me procuraram também, aí a gente vai marcar em breve para eu dar uma passadinha, ficar uma semana com vocês, conhecer o Norte também e ver o que eu posso contribuir. Contem comigo, o que eu puder. Como diz o meu gerente executivo, o Padula, e o Pedro, que é o meu gerente, fala assim, Juliana, equilibre os pratos, não deixando cair. Eu falei, ô Jesus, vamos nessa. Vamos equilibrar e vamos fazer. A gente está tendo um projeto que chama Lidera, que é a parte de treinamento de líderes. Uhum. E aí eu vou passar também que a gente tem convidados, né, que nós fazemos com a nova liderança na Vale. E aí a gente está fazendo um bate-papo também que entra confiabilidade humana. Né? Perfeito. É a turma do Salim que está puxando. Ah, bacana. Conta comigo, sim. Obrigado aí, viu? E boa sorte, sucesso aí nessa sua jornada, que não é fácil, mas é deliciosa, gente. Ai, trabalhar com pessoas eu amo, então eu sou suspeita. Vamos lá, Carajás, 7.000 pessoas Vale e 4.000 contratadas. Tá ótimo. Mamão com açúcar. Ju, nós temos mais uma pessoa que é a Joana Dark. Ela está com a mão levantadinha aqui. Até peço desculpa, eu não vi ela com a mão levantada. Acho que foi a primeira que levantou aqui. Vamos lá, Joana. Aí, Joana Dark, vamos lá. Ei, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa, tudo. Juliana, parabéns. Primeiramente, parabéns. E obrigado aos colegas que trouxeram você, a Beth, né, o André, creio que sejam eles mesmos. Então, um conteúdo desse deixa a gente, assim, extremamente agradecida e enriquecida, né? E eu gostaria de falar, vou ser mais direta, para não esticar muito, porque senão a gente tem papo aqui até amanhã. Né? Eu não saí do terceiro slide, eu tô adorando. Vai ter que chamar eu mais para o Ikigai do ano inteiro, André. A convidada. Mas esse tema que você está falando, a questão da reatividade, né, da palavra reatividade, para nós é assim, tem uma necessidade de falar sobre isso, de tratar essa visão da reatividade, entendeu? Porque as pessoas, elas não aceitam muito, a verdade é que as pessoas não aceitam muito, e quando não aceitam alguma colocação,
veem como reatividade. Essa é a sensação que eu tenho, né? Eu não sou Vale, eu sou técnico de segurança da Plamonte, sou responsável pelo dojo da Plamonte aqui de Vitória, no Espírito Santo, e a gente da área vê muito isso, né? Então, saber que essa questão está sendo tratada dessa forma que você está expondo para nós aqui é muito gratificante. É muito gratificante porque eu tenho certeza que com essa nova visão, com essa nova colocação, a gente vai alcançar muito mais as pessoas, né? Vai ter uma proximidade muito grande do ser pessoa, não um profissional que está ali, entendeu? Isso vai fazer com que a gente tenha condições de recebê-lo e ele sentir prazer pela acolhida que ele está recebendo, entendeu? Então, eu estou adorando esse bate-papo de hoje, exatamente por causa da necessidade de tratar a palavra reatividade como algo agregador, entendeu? Como uma agregação na relação entre as pessoas no ambiente de trabalho. A gente vai ter um alcance muito maior, tá? Porque as pessoas, às vezes, não se aproximam, a gente não consegue alcançar as pessoas. Por quê? Porque corre nesse período aí, nesse caminho de busca, o medo de ser taxado como reativo, de ser visto como reativo. Isso né? inibe, né, Joana? Isso inibe ele a querer fazer qualquer coisa. Exatamente. Como a colega estava falando aí, a emoção, a pessoa em si, naquele momento, não consegue uma oxigenação para formular uma pergunta bacana, e a pergunta pode não, às vezes sai não como que ele quer colocar, mas pela condição emocional naquele momento de não conseguir formular uma pergunta, de não conseguir se expressar naquele momento. E aquilo ser visto ou ser recebido como uma reatividade, quando, na verdade, nem é uma reatividade da pessoa. Perfeito, né? Muito bom. Então, Obrigada por contribuir aí, viu? Não, a gente é que agradece você. Mas eu nem saí do terceiro slide, estão tudo agradecendo já. Tá ótimo. Mais alguma coisa aí, André? Obrigada ao André. Já te deixar no convite já para o próximo, né? Porque tem que ter agora o capítulo 2, né? Do livro aí. Me fala do tempo aí, tá? Eu vi 7h36, a gente vai até as 8, é isso, né? Isso. Tá. Mas já vai ficar o convite para o próximo, tá? Porque Tá esse bom. tema aqui... Combinado. Porque assim, a apresentação que eu trouxe hoje, ela é um pouco mais detalhada. A gente está nessa parte de fundamentos. Eu vou chegar até um determinado ponto que eu acho que está bom para hoje, e aí a gente aborda com um pouco mais de detalhe os outros, tá bom? Fechou, já. Para não fazer correndo também, porque eu gosto muito dessa interação, porque, gente, o compartilhamento, eu aprendo pra caramba também. Eu já fiz algumas anotações aqui de posts, artigos, de coisas que eu já vou montar para começar a veicular também. Fazer um capítulo só de reatividade aqui para a palestra de segurança psicológica. Material tem. Aí aqui, o que eu coloquei aqui, né? Para todos e por todos, né? Empresas investem em felicidade corporativa para reduzir turnover. Aí a Fabiana Correia escreveu isso aqui na Forbes. Hoje eu falei com a Luciana, que escreveu sobre a Heineken, né? Sobre o programa que eles estão com um departamento, uma diretoria que toma conta da felicidade. Eu estou em contato com a área da saúde de Porto Sul, a gente está fazendo um programa piloto de segurança psicológica. Em maio, a gente deve estar lançando esse programa piloto, vai dar tudo certo, estou torcendo para dar certo, para a gente conseguir fazer outras turmas e conseguir abranger cada vez mais pessoas para formar facilitadores no tema. E algumas pessoas já entraram em contato lá com a Heineken. A Heineken ainda está fazendo algumas medições. Só que o que eles fizeram? Eles veicularam uma matéria que parece que já está tudo estruturado lá. E não é bem assim, né? Então, a gente está entrando em contato para entender que tipo de medições. Eu tive com o pessoal da Firjan aqui do Rio de Janeiro, porque eles têm uma área de saúde mental que já está fazendo, aplicando um mapeamento psicossocial para entender comportamentos também,
para a gente poder ter material suficiente para começar a fazer, vamos dizer assim, uma preditiva humana, né? O que eu consigo já medir que vai me indicar um problema futuro? A gente não tem isso, a gente tem preditiva de equipamentos, né? E da saúde humana. Mas e a preditiva dos comportamentos? A gente não tem. Então, essa a forma de medição que eu falei que eu pretendo desenvolver. E aí, quanto mais pessoas puderem ajudar, mais rápido a gente tem esse método para aplicar. E aí, aqui, o Peter Cavalier, o que o Peter fez? O Peter, ele é um engenheiro mecânico, coincidentemente como eu, e ele desenvolveu uma metodologia de medição de segurança psicológica para times, que foi essa certificação que eu fiz no ano passado. O que ele considera como time? De 5 a 12 pessoas. Se eu tiver 13 pessoas, eu já não consigo aplicar a metodologia dele. Então, fica muito restrito. Porque imagina o seguinte, o que seria interessante, gente? A gente conseguir medir isso em qualquer ambiente para qualquer quantidade de pessoas. Você está aí com 7.000 pessoas, eu quero medir nas 7.000 pessoas, eu quero medir em 500 pessoas, eu quero medir em 10 pessoas, eu quero medir em 50, em 300. Eu tenho que ter uma metodologia para conseguir fazer isso. Ele só conseguiu até hoje desenvolver uma de 5 a 12 pessoas. Então, ele considera que times de alta performance não pode ter mais que 12 pessoas. É compreensível quando a gente pega alguns aspectos de comportamento, mas não é uma realidade ainda nas empresas. Quando a gente vai ver lá a questão do spam, né, de quantas pessoas pode ter, a gente chega lá num gerente que tem quantas pessoas abaixo dele? Quantas pessoas podem estar ligadas a ele? Aí eu já não consigo aplicar essa metodologia, para que vocês entendam. E aí, por que eu trouxe esse post linkado aqui? Porque existe ainda algumas pessoas que acham que segurança psicológica concorre com outros temas. Inclusive, isso aconteceu dentro da Vale já. Teve 1 ou 2 situações que me convidaram para falar de segurança psicológica, cancelaram um dia antes, falando que fulano ou ciclano falou que o tema estava concorrendo com comunicação não violenta, com saúde mental. Aí eu fiz um post falando o seguinte, que segurança psicológica não concorre com nenhum tema. Ela é um único tema que abraça todos os outros. Tudo que a gente falou até agora tem a ver com segurança psicológica. Amanhã você vai acordar, primeira palavra que você falar tem a ver com segurança psicológica. Um acidente tem a ver com segurança psicológica, a produtividade tem a ver com segurança psicológica, o seu bem-estar tem a ver com segurança psicológica, se o seu custo está maior, tem a ver com segurança psicológica, se você gastou além do seu orçamento ou abaixo, tem a ver com segurança psicológica, se o seu projeto está atrasado, tem a ver com segurança psicológica, porque tudo tem a ver com comportamento, e comportamento tem a ver com pessoas. Sejam as pessoas que criam os robôs, ou sejam as pessoas que fazem as atividades, ou as que tomam as decisões, ou as que criam regras, ou as que priorizam projetos. São pessoas, sempre vai ser pessoas. Então, por isso que a segurança psicológica, ela abraça tudo. Beleza até aqui, gente? Aí, aqui, beleza. Aqui, eu vou colocar aqui o como promover a segurança psicológica. Eu vou parar nesse slide, porque aí eu ia aprofundar cada um dos fundamentos. A segurança psicológica, além de tudo isso que a gente falou, ela tem 7 fundamentos. Cada fundamento pode ser medido e melhorado, ter ações para esses fundamentos. E é nesse ponto que eu queria que vocês se apegassem. Porque a gente tem que se conectar, colaborar e se divertir. Eu consigo fazer 2CD sem pedir ajuda? Eu consigo fazer o 2CD sem assumir riscos? Eu consigo fazer o 2CD sem a aceitação da diversidade? E quando eu falo diversidade aqui, eu não estou nem falando de gênero, raça, nada disso. A primeira diversidade que sempre existiu
e a gente nunca se deu conta é a diversidade de ideias. A gente consegue ter o 2CD sem ter apreciação, reconhecimento? A gente consegue ter o 2CD sem apoio mútuo, respeito? A gente consegue ter o 2CD sem reação a erros? A gente consegue ter o 2CD sem lidar com problemas? Não. Então, a gente tem que ter esses 7 fundamentos para ter segurança psicológica, que é o 2CD. Então, quando a gente fala de cada um, aí eu tenho um capítulo para cada um desses aqui, a gente tem como fazer, como viver, como contagiar as pessoas dentro de cada um desses fundamentos. E eu falo para vocês, o fundamento que é mais difícil. Quem acha aí? Qual que vocês acham que é o mais difícil? Coloca no chat, só para a gente fazer depois um bate-bola aí. Qual que vocês acham desse fundamento que é o mais difícil? André, você pode ver para mim aí qual é o que vai sair em disparado? Bora, vamos lá, pessoal, coloca no chat aí. Por favor. Pode escrever no chat, tá, gente? Estou aqui contando. Reação a erros, lidar com problemas. Ah, vai aparecendo para mim, desculpa. Tá aparecendo, né? Tá Mas aparecendo. Por enquanto, um de cada, né? Um de cada. Vocês estão de sacanagem, né? Tá. Pedir ajuda. Tá aparecendo mais. É esse mesmo. Esse é o mais difícil. Na psicologia, eu comecei a fazer psicologia, tá, gente? Eu sou tão louca que fui fazer psicologia. Aí eu cheguei lá na aula de psicologia, ia ser 100% online com uma aula presencial. Depois mudou tudo, virou tudo presencial, eu tive que cancelar a matrícula, porque nessa loucura que a gente vive, não dá mais para fazer faculdade todos os dias à noite, né? Enfim. Mas na psicologia, uma área do cérebro é ativada quando há a necessidade de pedir ajuda. E essa área, ela desperta, ela ativa o mesmo sentimento, olha só, a mesma sensação de uma dor física. Quem gosta de sentir dor na vida? Ninguém. Para não sentir dor, eu não peço ajuda. E aí, depois eu vou mandar o artigo para vocês, que é muito legal, que fala exatamente sobre isso. Porque assim, calma aí. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Eu não acredito que você não pediu ajuda. Por que você não pediu ajuda para fazer isso? Era tão simples você ter pedido ajuda. Porque é similar a uma dor física. Ninguém quer sentir dor. Ninguém vai pedir ajuda. E aí, o que a gente pode fazer? Nós, o nosso dever, tá? O nosso dever é começar a perceber e oferecer a ajuda. Colocou aqui, está ligada à vaidade e o medo da vulnerabilidade. Totalmente. Totalmente. Ah, eu não vou pedir, eu não preciso, não posso, eu sou muito bom nisso também. Mas isso ainda é questão de ego, né? Isso trabalha o ego humano. Se fosse só por isso, seria mais fácil. Só que não é só por isso. É a questão da dor física, que é o pior. O ser humano, ele não está aqui nesse mundo para sentir dor física. Então, se tem algo dentro desses 7 fundamentos que desperta uma sensação de dor física, é o pedir ajuda. É o mais difícil, gente. E muitas das vezes a gente não vai conseguir mudar para que ele venha pedir ajuda. E está tudo bem, mas a gente vai conseguir melhorar o nosso olhar e das outras pessoas para começar a oferecer ajuda. É igual dar murro em ponta de faca, né? Eu vou ficar dando murro em ponta de faca, falando para o cara aqui, para a equipe, para quem for, que a pessoa tem que vir pedir ajuda para mim? Se não está funcionando, eu mudo a estratégia. Eu vou começar a trilhar uma forma, a enxergar, ter uma visão melhor para isso. Vocês já perceberam? Oi, fala aí, André. O quanto que o pedir ajuda é visto nas empresas como incompetência hoje, né?
Será que Hoje menos, viu, André? menos, né? Hoje menos. Porque a gente tem algumas pesquisas que falam que se você pede ajuda, você reduz a sua improdutividade, porque você consegue ser mais objetivo, né? Mais direto Exato. naquilo que você tem que fazer. Então, pedir ajuda, ele está ligado a um ganho de produtividade. Exatamente. Então, isso já vem mudando. Não está mais ligado à incompetência como antes. Antes era, se eu vou pedir ajuda, eu sou incompetente, eu vou para a rua. Porque, por que eu fiz essa pergunta? A Sueli levantou a mão também aí, ó. Tá. Eu vou voltar a tela para vocês. Vocês querem deixar essa tela aqui ou eu posso voltar para vocês? Porque aí eu vou parar a apresentação aqui. Deixa aqui? Tá. Deixa. Boa noite a todos, boa noite, Juliana. É só compartilhar com vocês, e aí ao final eu tenho uma pergunta também. Na semana passada eu precisava fechar alguns indicadores. E, na verdade, eu poderia ter trabalhado durante toda a semana. Não o fiz porque eu estava com outras prioridades, e aí deixei para sexta-feira, né, aos 45 do segundo tempo, e aí eu fiquei, reunião de manhã, um chama, outro chama, enfim. Chegou após o almoço, eu trabalhando os números, e eu comecei a ficar meio angustiada, que eu falei assim, nossa, talvez eu não vou conseguir fechar, mas enquanto eu pude levando, eu fui empurrando. Aí quando chegou bem assim, depois das 14 horas já, eu chamei um colega e falei assim, olha, eu fiz aqui, mas eu queria te mostrar, porque eu não estou muito confiante. Aí ele olhou e falou assim, olha, ficou bom, mas a gente consegue fazer algumas considerações. E eu virei para ele e falei assim, você me ajuda? Parecia que ele só queria ouvir isso. Na mesma hora ele falou assim, não, sim, vamos lá, e me ajudou, nós fizemos juntos, construímos juntos, e nós conseguimos finalizar, montamos a apresentação, um slide, e aí eu falei assim, muito obrigada por ter me ajudado. Ele falou assim, não, muito obrigada por ter me chamado, e ele já tinha sinalizado que estava à disposição. Mas o sentimento que eu senti depois, Ju, foi um sentimento tão bom, eu não sei nem explicar. Foi um sentimento bom por ter pedido, foi um sentimento bom por ter conseguido concluir a tarefa. Então, assim, eu queria saber se esse sentimento também, essa sensação, tem a ver com essa, né? Foi uma coisa tão simples, gente. Na mesma hora que eu pedi, ele me ajudou e deu tudo certo. Aí eu queria saber se tem a ver mesmo com esse lado mais emocional mesmo do sentimento. Isso tem a ver com a gratidão, né? Às vezes, quando você recebe uma ajuda ou quando você recebe uma mensagem, um reconhecimento, às vezes a gente não chora sem querer, só de estar lendo uma mensagem. Isso é gratidão. Eu falo que é o sentimento mais bonito que a gente pode ter na vida é a gratidão. Né? Gratidão por acordar, por estar vivo, com saúde, gratidão por poder contribuir, por poder inspirar, por compartilhar, exercer a gratidão de verdade, né? Porque isso não tem preço. Só que você viu que antes de você experimentar a sensação boa, você se colocou numa situação de ansiedade, de angústia, que você estava num ambiente controlado, num escritório. Então, o risco ali era menor para você e para as pessoas que estavam ao seu entorno. Agora, você pega essa mesma situação e imagina você na operação. Você tinha uma semana inteira para executar uma atividade. Você foi procrastinando. Foi deixando. Na sexta-feira, faltando 2 horas para você finalizar, você não encontra ninguém para pedir ajuda. Começa a fazer na correria. E aí, simplesmente, você não volta mais para casa. Por quê? Porque eu procrastinei, eu não pedi ajuda e não tinha ninguém ao meu lado para me oferecer ou para perceber que eu precisava. Eu não tive orientação, muitas das vezes eu não tinha uma qualificação, uma capacitação, uma orientação, um procedimento para aquilo. Outras tantas vezes eu posso estar com um problema em casa e não tinha como começar uma atividade. Ou me faltava um material, uma ferramenta e eu tive que improvisar. Então, às vezes a gente se coloca numa situação de risco. Inconscientemente. E aí cabe à liderança, que tem um papel fundamental nisso, mas aos nossos colegas também da equipe,
a observar. E aí eu ia fazer um link de que quando a gente vê os nossos comportamentos chaves aqui, a gente vê escuta e diálogo, mas em nenhum momento a gente vê o olhar. Porque a percepção é o olhar. Por mais que a gente coloque aqui obsessão por segurança, gestão de risco, tudo mais, mas é mais do que o olhar somente para isso. É o olhar para o outro. Muitas das vezes a gente não tem que falar ou ouvir ou escutar. Muitas das vezes a gente consegue entender uma situação somente com o olhar. E é nesse olhar, nesse convívio, que a gente passa a entender o que o outro também está sentindo. Então, eu falo que quando eu vejo 5 comportamentos, eu gosto de número par, falta um, que é o olhar, né, para o outro, que é o olhar genuíno, que é o olhar para o todo, que é aquilo que a pessoa não precisa dizer. Você está vendo e você consegue ajudar. Então, o seu colega que te ajudou, por mais que ele estivesse vendo o que você precisava, ele ainda não estava apto para oferecer uma ajuda. E aí você pode ir lá e falar para ele, poxa, da próxima vez que você vê que eu tô ferrada nisso, me oferece uma ajuda, porque eu ainda não percebi o momento certo de eu pedir ajuda. E tá tudo bem. E aí, então, você começa a se policiar para isso e ele começa a entender que ele pode te oferecer, isso não é uma ofensa. E aí você vai viver um mundo de conto de fadas. Você vai viver coisas boas, assim, né? Porque não vai ter que sofrer, não vai ter angústia, ansiedade, as coisas vão fluir. Mas a gente acha que é autossuficiente, né? Não vou precisar de ninguém, eu vou entregar. Tá tudo certo, gente. Você acha, eu tô falando isso aqui, você acha que tudo isso que eu falo, eu faço todos os dias? Tem dias que a gente fala, não vou atrapalhar ninguém, tá todo mundo ocupado. Só que o povo já sabe, eu saio pedindo tudo para todo mundo. Eu quero as melhores pessoas comigo. Eu quero quem sabe 10 vezes o que eu sei junto de mim. É isso, a gente não pode ter mais o medo, né? Tem gente que ainda tem medo, gente. E é muito ruim. André, é isso, vou ficar por aqui então, né? Porque não vai dar mais. O Jean Carlos levantou a mão aqui também. Ó. Tá, vou voltar acho aqui que é para a a tela, nossa que aí eu última vejo pergunta, vocês. tá, gente? Ah, tá ótimo. Para fechar aí, o Jean Carlos. Noite muito boa. Vamos lá, Jean. Tá falando? Tá no mudo. Agora sim. Me ouvindo? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, a Juliana Faral, o André, os amigos da Vale, né, o pessoal que está participando aí, isso é muito gratificante para a gente, enriquece muita gente. A Juliana tocou em vários pontos que é muito importante, né? Hoje em dia a competição está cada vez maior, então esse lema de menos é mais, né? Vamos falar assim, distancia mais a gente, porque hoje nós estamos usando a tecnologia a nosso favor, porque cada um está em um estado, está em uma região, então nesse momento ela é propícia, né? Mas assim, já acontecem situações da pessoa estar 1 metro de você e você está falando com ela pelo notebook. Aí você fala assim, cara, aí por exemplo a pessoa marca uma hora de reunião com você, mas com 4, 5 pessoas, ou seja, 60 minutos dividido por 5 pessoas vai dar 12 minutos para você falar. Você não consegue falar o que você tem para falar em 12 minutos. Aí tem a réplica do chefe e a tréplica sua. Que problemas tem que ser bem detalhado, né? Fora aqueles que vão repetir o que você falou. Então, eu acho que essa questão da psicologia, daqui para frente, eu acho que vai ser fundamental, né? Vamos falar assim, não só para nós, mas para o mundo, porque essa questão da Juliana, essa questão da competição, essa questão desses KPIs, né? Que você tem que estar sempre atingindo as metas, e a gente tem dois indicadores, que é o que você acabou de falar, que é a cabeça e o coração. Só Deus consegue entender, só Deus consegue enxergar, né? O ser humano ainda não tem esse alcance, ainda acho que nem vai conseguir. Então, vamos falar assim, que nem você acabou de dizer, tem hora que você está de um jeito, tem hora que você está no outro, mas quando você bate o olho na pessoa ali na sua frente, você consegue enxergar muita coisa. E às vezes pela tela de computador, né, vamos falar assim, eu penso assim, não se gerencia pessoas através de uma tela de computador. Você tem que estar ali próximo, né? Então, achei interessante esse tema e o André já
já fez o convite para você, eu espero que você aceite, e eu espero também estar podendo participar dessa próxima reunião. Obrigado. Ótimo. Obrigada a você por contribuir aí. Muito bom. Bom, gente, o tempo isso aí. voa, né? Eu não sei se a gente vai conseguir esperar o próximo, não, Juliana, tá? Assim, Aí tem que ver a agenda dela, né? Minha agenda tá ferrada, gente. Não, mas agora a pergunta, o que você está sentindo do pessoal agora aí? Eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz, gente, poder vir aqui e principalmente ver que faz sentido tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho praticado. Isso é uma coisa assim, sabe? É uma gratidão muito, muito forte. Na sexta-feira foi bem legal, que na sexta-feira eu estava lá no Concórdia. E aí eu fui para lá para me reunir com o pessoal de Porto Sul para falar desse programa piloto que a gente está fazendo, tal. Daqui a pouco subiu uma mensagem no Teams de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu nunca falei, eu não sei nem quem é essa pessoa, e ela mandou uma mensagem falando assim: Ju, você não sabe a diferença que você fez na minha vida essa semana. E mandou uma coisa assim, eu comecei a chorar porque eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu falei, gente, que o quanto a gente pode fazer e a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Eu acho que é isso, sabe? E assim, ver essa oportunidade de vocês estarem se reunindo para falar de gente, isso não, gente, não é dinheiro, não. Nunca vai ser sobre dinheiro. Exatamente. Cada carinha Nunca. aqui, eu vou ter certeza que já ficou pano. Não, mas isso é muito legal, gente. Olha, não tenho o que falar. Isso é. Eu falo, cada live, cada participação que eu faço assim, eu falo assim, é um pouquinho mais que enche o coração, sabe? Eu acho que eu vou viver muitos milênios aí de tanto coração cheio, assim, acalentado. Muito legal. Ô, Ju, a gente vai ter que marcar outro encontro mesmo, viu, gente? Esse tema é muito bacana, é muito precioso, né? Falar de segurança psicológica, eu acho que é abraçar a alma da pessoa, né? Ela se sentir acolhida, né? E poder usufruir do que realmente faz sentido, né? O propósito da vida dela. E não é à toa que a gente está falando de Ikigai. Vocês perceberam aqui na nossa parede aqui atrás? Tem a palavra raspa aqui. Eu tô tentando ler o segundo A, porque eu não consigo ver onde que ele tá. Olha, Respirar, sentir e agir, é o que eu consigo ler. ancorar, o segundo. Ah, sentir, pensar e agir. adorei isso. Tira uma foto para mim. Eu adoro siglas. Eu fico colocando. Porque todo lugar é sigla, sigla vira moda, as pessoas gostam de sigla. 2 CD, já vocês gravem isso. Aí ele volta ali nos anteriores, né? Ó, não sai agindo sem as etapas anteriores. É, Muito bom. faz sentido. Respirar, ancorar, sentir, pensar e agir. E começa bom. com respirar, né? É o que você acabou de falar. A gente precisa respirar. Assim, Tem que ter vida no negócio, né? a Carolina Taveira está aí no chat aí, ela me ensinou um negócio que ela aprendeu, né? Uma criança, se eu não me engano, de 6 anos, ensinou para ela, né? No momento que você tiver com alto estresse, né? Que você tiver pilhado mesmo, né? Cheira florzinha só para velhinha, né? Fazer esse exercício, né? Cheira florzinha, respira fundo, Só para velhinha. só para velhinha, né? Legal. E aí, assim, Juliana, eu gostaria de te agradecer, né? A gente, enquanto Vale, né? A gente é uma empresa laica, né? Mas, assim, eu acredito muito em Deus e eu acho que hoje Deus te colocou aqui para colocar mais sentido na vida da gente, sabe? Hoje a E gente vocês na minha. Isso é mútuo, viu, gente? E hoje a gente estava no comitê e as discussões hoje foram muito calorosas, né? E a gente percebia no semblante das pessoas que elas estavam passando por uma situação de alto estresse. E como a gente está tratando de padrão, essas reuniões que tratam de padrão, normalmente elas exigem muito da energia das pessoas, né? Elas sugam muito da energia das pessoas. E teve um momento que eu falei, gente, acalmem o coração de vocês. Eu sei que a gente está muito pressionado com relação ao tempo, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, né? E é isso, sabe? Nem tudo a gente vai conseguir naquele momento, naquela hora, ou como está no roteiro, ou como a gente quer, sabe? Então a gente tem que
ponderar muito nisso. Sobre qualquer coisa está a sua felicidade, né? Com E certeza. eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque eu não me reprimo em falar. O que eu preciso falar, eu vou falar. E eu gostei muito da parte que você falou, que hoje está muito forte assim nas pautas. Ó, diálogo aberto, transparente. Ai, meu Deus. Uma pausa para você falar o que você quer falar. Poxa, a gente tem que acabar com isso, né? A semana passada, eu não sei o que eu falei, o pessoal, aí teve uma pessoa, você não tem medo de ser mandado embora porque eu falei isso? Não tenho medo não, pode mandar então, porque eu vou falar, eu tô pensando, eu não vou guardar, gente, eu preciso, não vou faltar com respeito, não vou ser violenta, né, mas eu preciso colocar minhas opiniões, meus argumentos, você não precisa concordar, mas eu preciso falar. Agora, vai ser ruim para mim se eu chegar em casa com isso guardado e podendo ter falado. Aí eu morro. Imagina, chego em casa lá, nossa, por que eu não falei? Nossa, não, já foi o tempo, já foi. Já voltei para casa com muita coisa aqui, assim, ó, né? Que você tem que tomar bastante água, né? Aquela água com álcool. E aí, ô Ju, isso se conecta com crise de ansiedade, né? As pessoas ficam mais ansiosas, ficam deprimidas e precisam de ajuda porque, poxa, eu deveria ter falado, eu deveria ter me expressado. E o ser humano se expressar também traz felicidade, né? Então, muita. É sobre Gente, isso. eu já tive crise do pânico, síndrome do pânico, já tive depressão, já passei com psicóloga, com psiquiatra, já fiz tratamento, já passei por tudo isso. 20 anos de manutenção, você acha que não ia passar ilesa por tudo isso? Não. Graças a Deus que eu falo assim, que a única coisa que não me aconteceu e não vai me acontecer é assédio sexual. Assédio moral, essas coisas, tudo já, mas... Só que eu tenho um grupo de apoio de mulheres que, acreditem vocês ou não, o assédio sexual ele é mais real e recorrente do que vocês imaginam. Eu estava conversando com uma gerente executiva, ela trabalhou na BHP Billiton, e tem um dado estatístico na Austrália que é muito alarmante, que fala que na Austrália tem maior incidência de assédio sexual do que no Brasil. E a gente se engana em acreditar nessa estatística, porque ela não é verdadeira. Na Austrália, as mulheres têm mais liberdade em relatar casos de assédio sexual. Do que no Brasil. No Brasil é muita dificuldade. Então, no Brasil, isso não aparece na estatística. A estatística ela tá maquiada ali, né? Então, assim, não vamos delongar, porque esse é outro tema, é um tema Esse é outro tema. Muito, mas, assim, muito difícil. Muita gratidão. Revoltante. Muita gratidão por você estar aqui, gratidão a Deus por ter colocado você na nossa vida, tá? Muito obrigado. Ai, vocês também, viu, gente? Muito, muito obrigada aí, contem comigo. Vamos acertar uma agenda aí, vamos para fazer o próximo. Você pode acertando sua agenda no dia aí. Sua agenda vai ser só nossa. Deixa eu te falar. Falei que um dia eu quero viver só disso, né? Quem sabe esse dia tá chegando. Você está no caminho certo, mas eu tenho dom. Assim, parece que a gente já se conhece há mais de 10 anos. Ó, se você aceitar, Ju, dia 1º de março, pós-carnaval, nosso segundo encontro para falar sobre segurança psicológica. Então, dia 1º de março, tá? Que é uma quarta-feira, você já se programa, né? Como de costume, nossa primeira quarta-feira do mês, aí tem que ver a agenda da Juliana, lógico. Deixa, eu sou professora também de pós-graduação, eu faço tanta coisa nessa vida, eu sou professora também de pós-graduação, e aí eu passei a sugestão de horários para minhas aulas às quartas, mas é quarta sim, quarta não. E também passei uma sugestão de terças, ele ficou de me dar um retorno até sexta agora. Tá bom. Tá? Depois de amanhã, Aí depois de amanhã eu já tenho uma ideia para vocês. Tá? Aí, Ju, assim, eu aviso. Só para finalizar, a gente está passando um momento muito difícil. Começamos o ano com essa morte aí do Robson, né? E acidentes graves na Vale, né? O Bartolomeu fez um bate-papo com a gente aí pesado mesmo. E assim, eu acho que os líderes, né, estão precisando da segurança psicológica, né? Não é fácil ser um líder na Vale, né? A gente está aqui, hoje eu estou como coordenador de capacitação técnica, você está coordenador de confiabilidade,
Nós sabemos dos nossos papéis e responsabilidades. E esse falar aqui, eu estou sentindo, cara, a galera da Vale aqui, infelizmente, está doente. Eu estou sentindo líderes aqui que não conseguem conversar. Eu tento falar o olho no olho e ele está olhando para baixo, a cabeça dele está pensando em produtividade, em outra coisa. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente pensar, fazer uma agenda mesmo, né, e fazer isso global, tá, Vale, entendeu? Então, assim, E aí, Thiago, a gente se engana quando a gente coloca líderes dentro de uma sala e acha que vai resolver. Esse é o grande Exato. problema de todas as organizações e principalmente da Vale. A gente só vai mudar quando o seu executante, o seu operador estiver com você na mesma sala falando do mesmo assunto. É só aí, não adianta levar para um hotel, levar para não sei para onde, todo mundo. Eu me sinto tão incomodada, e eu falo para o pessoal, falo assim, nossa, todo mundo lindo, né? Só os gestores, coordenadores aqui, vamos lá, português, claro, o peão se ferrando lá na área, né? Aí depois você chega lá e fala para ele, não, a partir de agora é isso, não sei o que, ele vai falar o quê? Você está falando o quê? Que língua para mim? Ele não viveu com você o que você está vivendo. Então, ele não vai conseguir executar. Gente, eu vou parar de falar, que eu falo pra cacete também. Vamos finalizar? Só para finalizar, olha, no dia 27 de janeiro, dia do aniversário da minha mãe, eu perdi um amigo que atentou contra a própria vida dentro de uma operação da Vale. Ele começou a carreira dele junto comigo na Vale. Então, assim, é só para a gente atentar mesmo. As pessoas, né? No cuidado com as pessoas. Ele era sempre sorridente, eu me recordo do Adair sempre sorridente. E nem sempre o sorriso é sinal de que a pessoa está feliz, está bem. Então, assim, é com grande pesar, né, que eu trago essa notícia para vocês. Uma pessoa, né, do ponto de vista de todos os colegas dele, iluminada, mas em algum momento ele perdeu o brilho dele e decidiu por fazer isso, né? E só quem já passou por isso, por uma depressão, sabe que isso é real e que isso pode acontecer. Isso é fato. Meus sentimentos. Eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto oficial, né? O Guilherme pode até fechar, porque a gente compartilha da mesma, né? Compartilha também. Aí, gente, abre a câmera aí agora. Depois vocês me marquem lá no LinkedIn, hein? O pessoal vai Tá jantando, né, Antônio? Tem gente que tá comendo aí, ó. Agora ganhou antes, hein? Muito Agora bom. amizade. Jailson. Como é jantando. Fantástico dele. Eu tô tirando uma foto aqui, ó. Muito bom. Gratidão aí de coração para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e bora, né? Eu acho que vamos aguardar agora o próximo encontro para a gente falar desse tema tão importante, tá E bom, aí, gente? pessoal, compartilhe esse convite, esse link do próximo encontro, a Ju confirmando com a gente. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque esse tema é muito importante, né? Eu só venho se tiver mais que 100 pessoas, tá? Senão não venho, não. Isso aí. Desafio! Vocês estão vendo, né, gente? Bora convidar. E, ó, não é só gente da Vale, tá? Tem gente da Toyota aqui, tem alguns amigos que a gente participa aqui da Nissan. Então, Plamonte, então chama e convide o máximo de pessoas possível para a gente poder, né, dar mais brilho a esse tema que é tão importante, tá bom? Ju, muito obrigado. Depois a gente bate o papo aí nas entrelinhas, né? Lembre-se, encher a florzinha só para velhinho. Encher a florzinha só para velhinho. E o serviço ajuda, então bora. É isso aí. Valeu, gente. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Barão. Valeu, Um abraço, pessoal. Barão. Um abraço. Pessoal, quem quiser ir vai lá na Padoca, nós vamos estar lá, hein? Valeu. Deixa eu... André, André,